Para a grande Semana Santa, nós vamos refletir sobre o solene Trido Pascal. Trido Pascal, nós celebramos na Semana Santa, celebrando o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Então, nesse momento, a gente vai com o coração cheio de alegria, com muita devoção, preparados por esse momento de oração, refletir sobre o chamado Trido Pascal, sobre a paixão, morte e ressurreição do Senhor. Como eu estava dizendo, João diz que Jesus chegou a hora de fazer a sua Páscoa. A palavra Páscoa quer dizer passar. Quando chegou a hora de Jesus passar desse mundo para o Pai, ele vai ao céus e está no mundo a fé. Aqui é preciso a gente entender, caros irmãos e irmãs, que foi justamente para isso que o Filho de Deus veio a esta terra. Jesus veio a esta terra, se encarnou, se fez de nós para fazer a sua Páscoa. E por que a Páscoa de Jesus é tão importante para nós? Porque se a gente começar direitinho, quem vai passar é ele. O que a gente tem a ver com isso? É porque Jesus fazendo a sua Páscoa, ele vai abrir para nós também a eternidade. Jesus faz a sua Páscoa, mas ele não faz a sua Páscoa sozinho. Ele leva consigo todos nós. Então a Páscoa de Cristo também é a nossa Páscoa, também é a nossa passagem. E a gente vai entender por quê que a Páscoa de Cristo se torna também a nossa Páscoa. É possível a gente se livrar do pecado. É possível a gente abrir o nosso coração, como o coração de Jesus foi totalmente aberto para Deus. Mas é preciso que Jesus não somente mostrasse como agradar a Deus. Era preciso que Jesus sofresse as consequências do nosso pecado, para mostrar que é possível também a gente vencer as dores do pecado. E foi isso que ele fez pela sua Páscoa. Jesus assumiu tudo que é nosso. Porque veja, ele não tinha pecado, mas sofreu as consequências do pecado nosso. Veja, Jesus foi rejeitado pelo seu povo. Jesus foi entregue pelo seu povo. Jesus foi traído por muitas. Tudo isso é tão humano. Quantas vezes nós entregamos uns aos outros? Quantas vezes nós traímos o amor dos outros, a confiança dos outros? Veja que tudo o que aconteceu com Jesus é muito próximo a nós. E Jesus fez tudo isso para nos libertar dessa cadeia de pecado. É preciso que a gente entenda isso, é preciso que a gente creia nisso, para a gente entender a riqueza e a dimensão da Páscoa. Pois bem, Jesus sofreu as consequências do pecado, e a maior consequência do pecado foi a morte. Jesus foi sofrendo as consequências do pecado, até entregar tudo, inclusive entregar a sua vida pela nossa condição, pela nossa condição. A cruz de Cristo é o maior símbolo do amor, é o maior símbolo até onde nós temos o amor de Deus por cada um. A gente escuta tudo isso, mas é preciso escutar menos e meditar mais. E que a cruz de Cristo é a maior prova de amor que ele tinha para nos dar. A gente diz assim: será que existe alguma dor, algum sofrimento que está distante de Cristo? Não. Por sua cruz, Cristo se tornou próximo de cada um de nós. E ressuscita. Ele ressuscita na força do seu Espírito para nos dar também essa mesma vida. Todos nós que cremos em Cristo trazemos em nós essa vida nova do Espírito Santo, que foi derramado por Cristo ressuscitado em cada um de nós. É o dom. Por isso eu dizia para vocês no começo: Jesus passando pelo vale da morte, ele não passa sozinho, ele leva a gente com ele. Todos nós que cremos em Cristo ressuscitamos com Cristo.
Deixamos de lado o homem e a mulher velhos e passamos para uma vida nova. É por isso que o tempo está parando. É ver e reavaliar a nossa caminhada cristã. É ver e deixar para trás os vícios velhos, para poder celebrar a Páscoa do jeito novo. Porque senão, de nada vale o sacrifício de Cristo. De nada vale a redenção de Cristo se nós não vivemos essa experiência a cada dia. Páscoa de Cristo, Páscoa nossa. Cristo ressuscitou, também precisamos ressuscitar. Precisamos matar em nós tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que contradiz o nome de Jesus. E eu coloquei: a igreja celebra a solenidade da Páscoa em 3 dias. Não é isso? A gente chama de trigo pascal. É isso? Agora, é preciso a gente tomar cuidado para não entender o trigo pascal como se fosse a preparação para Páscoa. Dizer assim: na quinta, na sexta e no sábado a gente se prepara para celebrar a Páscoa no domingo. Está errado. O trigo pascal não é preparação para a Páscoa. O trigo pascal já é a celebração da Páscoa. A gente celebra a Páscoa em 3 dias, nas 3 dimensões do mistério de Cristo: morte, sepultura, ressurreição. Qual que é? Morte, sepultura e ressurreição. Então, todos esses 3 momentos fazem parte da celebração da Páscoa. Só pode celebrar o domingo de Páscoa quem celebrou a Sexta-feira Santa. Entende que não pode celebrar apenas um momento da Páscoa. Porque a Páscoa de Cristo é a sua morte, a sua descida à sepultura e a sua ressurreição. Se a gente diz apenas: Jesus ressuscitou. Mas quem foi que ressuscitou? Foi quem morreu. Alguém para ressuscitar tem que ter morrido. Tem que ter descido à sepultura. Então nós celebramos a Páscoa em 3 dias. Não vamos pensar que o trigo pascal é uma preparação para a Páscoa. Nada disso. Quando a gente celebra, já na quinta-feira do amor, o primeiro dia do trigo pascal, uma missa da ceia do Senhor, nós já estamos celebrando a Páscoa. Na primeira dimensão, o Senhor que será o para a nossa salvação. Bom, aí você fala assim: mas e a quinta-feira santa? Tem quinta, sexta, sábado e domingo. Isso é 3 dias. E agora vem a quinta-feira. Vamos prestar atenção para entender. A quinta-feira santa ainda faz parte do tempo da quaresma. Porque a quaresma vai até a quinta-feira santa. Na quinta-feira santa, à tarde, termina o tempo da quaresma. E no final da tarde, a gente já celebra a missa da ceia do Senhor, que a gente chama de missa do lava-pé. Mas será que é bom chamar missa do lava-pé? Porque o rito do lava-pé é o rito mais importante que essa missa não. Tá certo? Mais importante é a missa da ceia do Senhor. Agora, essa missa, a gente faz o rito do lava-pé para mostrar que a Eucaristia nos convida também a servir. Então, na quinta-feira à noite, a gente celebra essa missa. Mas essa missa, apesar de ser na quinta-feira à noite, já faz parte da sexta-feira. Porque para nós católicos, os dias mais importantes começam de véspera. O domingo é assim. Se a gente for para a missa do sábado, de tardezinho, que já é missa de domingo, é para nós o domingo começa no sábado à tarde. Então, a sexta-feira santa começa na quinta-feira de tardezinho. Por isso que a missa, apesar de ser missa da quinta, da ceia do Senhor, já é
sexta-feira. Está claro para vocês isso? Certo? Por isso, a sexta-feira santa começa na quinta-feira à noite, com a missa da ceia do Senhor. E o que a gente celebra nessa missa da ceia do Senhor? A gente celebra algumas coisas importantes. Está aí, na material de vocês. Primeiramente, nós celebramos na quinta-feira santa do amor. Porque naquela última ceia, Jesus, sabendo que iria morrer em breve, reúne os seus discípulos e celebra pela última vez a ceia com eles, que era a ceia judaica. Imagine, é a ceia da despedida. E para surpresa dos discípulos, Jesus institui ali a Eucaristia. Jesus mostra para os seus discípulos como é que eles deveriam, a partir dali, celebrar a missa. Ele entrega o seu corpo e o seu sangue sob a forma de pão e vinho. Mas mais que isso, Jesus diz: olha, o que eu fiz aqui é sinal da entrega que eu vou fazer na cruz. Vocês devem fazer direito. Vocês também devem entregar a vida uns pelos outros. Tá vendo? Participar da Eucaristia é se comprometer a fazer a mesma coisa que Jesus fez, se doar até a morte. Será que a gente está disposto a isso? Participar da Eucaristia é justamente experimentar, se doar para a morte. Mas também, Jesus neste dia institui o sacerdócio. Nesse dia, Jesus entrega o mandato de celebrar a Eucaristia, principalmente aqueles que vão ser futuramente os chefes do povo de Deus, os pastores das igrejas, que são os apóstolos. Então, veja a importância da quinta-feira santa. Primeiramente, a gente celebra o que? A instituição da Eucaristia. Jesus faz isso na última. O que ele faz na última ceia? Ele transforma pão e vinho no seu corpo e isso. E participar da Eucaristia para Jesus é se comprometer com que mandamento? O mandamento do amor. Por isso, o livro do lado 10. Participar da Eucaristia é fazer a mesma coisa que Jesus fez. E por fim também a gente celebra na quinta-feira santa, que é a instituição do sacerdócio. E assim a gente começa a celebração da sexta-feira da paixão, na quinta-feira já.